Fluminense enfrenta o Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e nesse jogo sempre vem aquela dúvida sempre paira no ar. O que o Renato Gaúcho vai fazer com a escalação? Será que ele vai colocar os seus preferidos? Será que ele vai continuar com a patotinha ou será que ele vai mudar e vai colocar talvez uma peça que a gente já espere que entre já há muito tempo? Ou será que ele vai colocar aquelas peças que a gente sempre reclama que ele coloca? Uma outra dúvida é, será que a gente vai novamente ressuscitar cachorro morto? Santos, que está na parte de baixo da tabela, vai precisar jogar muito bem contra o Fluminense para ganhar e talvez sair dessa zona da degola. E aí vem aquela questão de tipo assim, como é que o Santos vai enfrentar o Fluminense? Para isso, eu vou trazer para vocês aqui algumas amostras dos últimos jogos do Santos, né? Como é que ele se comportou diante de outras partidas como o Internacional, contra Cruzeiro, contra o Vasco e contra o próprio Bahia, né? O Bahia que enfrentou o Fluminense pelo meio de semana pela Copa do Brasil. E aí eu vou fazer uma comparação também o seguinte, será que eles vão mudar o padrão de jogo como o Bahia também mudou um pouco a forma de jogar? Então se você estiver interessado nesse vídeo e assistir até o final, convido você a curtir o vídeo, deixar o seu like, né? E me seguir aí para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então, vamos embora, começando com o que o Bahia fez para conseguir vencer o Fluminense. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou trazer aqui para você que no jogo em que o Bahia fez 3-3 no Fluminense, conseguiu empatar no finalzinho, a maioria dos gols, se não todos os 3 gols, não, com certeza os 3 gols do Bahia saíram da lateral direita. Então, se você observar aqui, eu vou até dar um zoom para você conseguir enxergar melhor, 33% mais os 50% de ataque pelo meio do Bahia totalizam 83% do ataque do Bahia sendo pela lateral direita e do meio, ou seja, direita e meio. Mas isso é um pouco estranho quando a gente observa que o ataque do Bahia, 40% foi pelo lado esquerdo. Ou seja, eles corriam muito pelo lado esquerdo, mas na hora de finalizar, e os gols vieram do lado direito. Né? E o último, inclusive, veio de um cruzamento do lado direito e o chute do lado esquerdo. Então, um dos gols, o chute ao lado esquerdo, mas a origem, né, foi pelo lado direito. Ou seja, aonde é que eu quero chegar? O Bahia conseguiu encontrar uma fragilidade na lateral esquerda do Fluminense e foi nessa lateral esquerda do Fluminense que eles conseguiram ali fazer os 3 gols que levaram ao empate no jogo lá no Serra Dourada. Agora não estou lembrando o nome, né, do estádio deles. Mas aí se a gente compara, por exemplo, o Bahia contra o Corinthians, né, o Bahia conseguiu fazer 2-1 na casa do Corinthians, e aí, olha só, o Bahia teve 57% dos seus chutes pelo meio e 30% pelo lado esquerdo, né? Ou seja, bem diferente o comportamento quando comparado com o Fluminense, já que contra o Fluminense foram 33 chutes pelo lado direito e contra o Corinthians foram 29 pelo lado esquerdo, ou seja, eles se comportaram de uma forma contra o Corinthians e se comportaram de uma outra forma contra o Fluminense. E na hora de atacar eles atacaram pelo lado direito contra o Corinthians e na hora de atacar, né, eles atacaram, né, pelo lado esquerdo predominantemente contra o Fluminense e um pouco menos pela lateral direita, bem menos pelo meio, segundo o Fluminense, apenas 20% atacou o Bahia pelo meio. Mas aí, e se a gente observa como é que se comportou o Bahia contra o Santos? O Bahia foi, assim como nos outros jogos, predominantemente pelo meio, seus chutes, mas um pouco maior a quantidade de chutes pela lateral direita. Mas ela, foi pelo lado direito de ataque. E aí, se ela foi pelo lado direito de ataque, quanto o Corinthians, né, predominantemente pelo lateral direito, e com o Fluminense foi pelo lado esquerdo, ou seja, o Fluminense viu o Bahia mudar a forma como que jogou, né, comparado com outros times. Então é possível também que o Santos veja isso como algo, né, de mudar um pouco o padrão. E aí se a gente vai observar o que o Santos tem feito. Vamos lá, contra o Vasco. O Santos atacou predominantemente pelo lado esquerdo, né, e os seus chutes foram predominantemente pelo lado esquerdo e pelo meio. Pouco foi pelo lado direito. Já o Vasco, né, atacou muito pelo lado esquerdo, muito mesmo, e a outra parte pelo lado direito. E a maior parte dos seus chutes foi pelo meio e lateral esquerda. E aí, né, o Vasco me deu 6-0. O Santos contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais,
o Santos, de novo, atacando muito pelo lado esquerdo e o Cruzeiro atacando muito pelo lado esquerdo também. E aí os chutes do Santos já foram, né, bem mais diversificados. Metade pelo lado direito, metade pelo lado esquerdo, né, 22-22, né, partes iguais por ambos os lados, 56% ali pelo meio. Geralmente os times eles arriscam muito mais pela zona mediana. Talvez pudesse ali fazer uma separação entre direito, meio, esquerdo, né, dividir em não trechos de 3, mas talvez em trechos de 5. O Santos ganhou do Cruzeiro fora de casa, o Santos ganhou do Juventude, e aí, de novo, o ataque do Santos, novamente, predominante pelo lado esquerdo, e na hora de chutar, predominante pelo lado esquerdo também. Chutou 32% e 47% pelo meio. E aí, Santos e Internacional, Santos perdeu em casa para o Inter, né? E aí, se você parar para lembrar, o Inter ganhou do Bragantino na casa do Bragantino de 3-1, o Inter ganhou do Santos de 2-1 na casa do Santos. E aí o Fluminense perdeu o Bragantino. E aí essa cena, se continuar, vai me deixar muito puto. Mas enfim, o Santos que perdeu para o Inter, e o Inter foi 100% de chute pelo meio, né? Mas na hora de atacar, o Internacional atacou muito pelo lado, muito mais pelo lado esquerdo, e o Santos muito mais também pelo lado esquerdo. Então você está percebendo já o padrão, né? Perdendo ou ganhando, o Santos sempre corre mais pelo lado esquerdo. Se pá, deve ser porque é o lado que o Neymar joga. Então eles jogam a possibilidade toda no menino Neymar ou no adulto Ney. E aí aqui, ó, contra o Juventude, que ganhou, foi 39% pelo lado esquerdo, e os chutes novamente, predominantemente pelo lado esquerdo, os chutes, e pelo meio, 32% e 47%. Então, é o padrão do Santos jogar pelo lado esquerdo, buscar Neymar, chutar cruzado em direção ao gol, talvez buscar ali um rebote, chutar do meio. E aí agora, qual é o padrão de chutar de fora da área ou chutar de dentro da área? Então, Santos contra... Então, o que você espera do jogo entre Fluminense e Santos, né? O time do Fluminense, que está nos seus altos e baixos, perdeu na Copa do Brasil, tem um percentual alto de vitórias na Copa do Brasil, mas quando a gente fala de Brasileirão, ele não anda tão bem nas pernas, e tem um percentual baixo de vitória fora de casa. Só ganhou de Corinthians e de Internacional. E aí perdeu praticamente todos os outros jogos, empatou contra o Juventude. Então, em busca de mais uma vitória, em busca de mais um placar positivo para o Fluminense lá na Vila Belmiro. Então é isso, galera. Um beijo. Até logo. Tchau, tchau.